Deus falou muito forte no meu coração sobre os milagres que Jesus tem feito na Bíblia, os milagres que ele tem operado, mas existe um milagre que fala comigo de um jeito muito especial. Lá em João 20, o apóstolo João ele vem explicar qual que é o propósito do milagre na Bíblia. Qual que é o propósito do milagre na vida de alguém? Fala assim: eu sou um milagre. Amém? Olha só qual que é o propósito do milagre na vida de um crente. Verdadeiramente Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros milagres. Ele realizou aqueles que estão mencionados no capítulo de João, de Mateus, Marcos, mas também muitos outros que não estão escritos neste livro. E ainda tem um versículo que fala assim: nem caberia nele. Se fosse mencionar todos os milagres que Jesus operou, não caberia no livro. Amém? E no versículo 31 diz: estes, os que estão escritos, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é Cristo. Fala assim: Jesus é Cristo. Tem uma grande diferença entre o Jesus e o Cristo. Jesus era o homem profeta, e Cristo é aquele que morreu pelo seu povo. E aquele profeta veio para quê? Para morrer e cumprir a sua obra. O Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida. Fala assim: eu quero ter vida, no nome de Jesus. E nós vamos mencionar um milagre aqui agora, onde a gente vê tanta essência de vida nele, que meu coração assim... A Lígia falou: mas você vai pregar assim mesmo? Você nem dormiu? Porque você fica, né, entusiasmado com tudo, você não consegue nem dormir. Tanto que Deus falou comigo nessa madrugada. Projeta para nós, queridão, João 11. Vamos ler junto até o versículo 8. Vou ler naquela versão King James. Não pode deixar a King é bacana. Um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o óleo perfumado o Senhor, os pés de Jesus. Quem lembra desse episódio? Top demais. Ungiu com óleo perfumado o Senhor e enxugou os pés com seus próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem tu amas está enfermo. Elas mandaram um recado para Jesus: ei, Lázaro está doente. Ao saber do ocorrido, Jesus disse: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para manifestar a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aleluia. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou 2 dias no lugar onde estava. Fala, 2 dias. Depois disso, falou os seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. E no versículo 8, ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e ainda assim quer ir para lá outra vez? Abaixa a tua cabeça, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor, esse texto fala de algo, um milagre mencionado na tua palavra, que vai contra a medicina, que vai contra os desígnios, ó Pai, os entendimentos humanos. Esse texto, ó Pai, ele vem trazer para nós uma essência do que o Senhor veio fazer na terra. E nós queremos tomar posse de cada detalhe que o Espírito Santo tem para ministrar no nosso coração. Fala conosco nos detalhes, e sabemos, ó Deus, que precisamos do nosso milagre. Precisamos de respostas. E essas respostas, Pai, podem ser hoje à noite, para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém? A palavra de Deus começa a falar que Marta e Maria e Lázaro, os 3 irmãos, eram muito amados por Jesus. Mas muito amados. Tanto que Jesus sempre passou lá, né? Gostava de visitar eles, e numa dessas visitas, a Maria quebrou o seu vaso, né, de unguento, como a nossa Gabi canta. Eu quebro o meu vaso. Aquela música da Lumeupídio é baseada nesse texto. E um vaso que custaria muito dinheiro, ela derramou sobre os pés de Jesus. Então o amor que estava envolvido entre esses 3 irmãos de Jesus era muito grande. E aí chega uma notícia: ei, manda avisar Jesus que Lázaro morreu. Manda avisar Jesus que Lázaro morreu, não está doente. Avisa para ele que ele está doente. E quantos dias Jesus demorou para começar a pensar em ir lá?
Diga 2. E quantos dias ele gastou para chegar lá? Diga 4. Todo mundo sabe disso? Cadê o pastor Ricardo? Está aí, né? Está chegando. Ele é corredor. Quem gosta de correr aqui, fazer caminhada? Querido, a distância de Samaria até onde elas estavam, onde era a casa de Lázaro, é uma distância que a Bíblia menciona, na própria Bíblia, nos versículos adiante aqui, menciona que era 15 estádios. Cada estádio, pastor Fábio, é medido pelos pés do homem que inventou as Olimpíadas, lá na Grécia. E os pés dele eram uns pezinhos meio grandes. Então um estádio dava 600 pegadas do homem assim, ó, 600, para dar um campo, um lugar onde fazia as corridas de atletismo. 600. E aí eles traziam para a cultura romana, né, que para dar o pezinho do romano tinha que ser 625 pés. Então era aquele pezão grande mais 25 pezinhos. Em metros isso dá 180 metros. Se a gente falar que é 15 estádios vezes 185 metros, vai dar 2.775, eu acho. É quase 3 quilômetros. Então, para você que corre ou caminha 3 quilômetros, eu, por exemplo, quando eu faço minhas corridas de 3 quilômetros, a gente faz isso em 8 minutos e alguma coisinha, no máximo 9. 9 minutos. Se fosse andando, talvez uns 30, 40, meia volta no Parque do Sabiá, uma volta e mais um pouquinho, né? Uma volta no Sabiá eu conseguia fazer andando ali, acho que 1 hora. Correndo fazia em 21, 22. Então, ou seja, é um tempo, querido, muito pequeno, perto do que aconteceu. Jesus demorou 4 dias. Então, peraí, tem um propósito por que ele demorou. Não é porque era longe, não é porque ele estava com dificuldade de caminhar, não é porque tinha alguma coisa acontecendo. Ele demorou porque tinha um propósito para acontecer naquele lugar. Eu quero dizer já nessa noite de cara assim para você, Deus está demorando a fazer algo na sua vida? Ele tem um propósito para cumprir aí. O tempo dele não é o seu. A gente tem que entender que o tempo dele não é o nosso. Se alguém da minha família falou, fulano está doente, a gente vai sair para visitar ele, a gente vai rapidinho, pega o carro e vai. Só que a palavra do Senhor diz que essa distância, ela foi o suficiente para acontecer algo sobrenatural. E os discípulos perguntou assim para ele, mestre, mas o senhor vai lá mesmo? O pessoal já está querendo te matar, te perseguindo, já está difícil para nós. E eles vão te matar. E aí Tomé, vendo o risco de Jesus em morrer, em ser pego, sabe o que Tomé fala para os discípulos? Enquanto estava todo mundo acuado, esse homem que a gente conhece como homem sem fé, ele fala assim, vamos lá para morrer com ele. E um dia eu fiz uma pregação em cima disso, Tomé, um homem de muita fé. E a gente fala que Tomé é de pouca fé. Nada, querido, ele queria provar a fé pelo tocar. Ele queria trazer as coisas à existência. E fé é isso, é ter certeza do que eu não vejo, mas eu espero. Então o que Tomé queria ter certeza? A fé dele era aquela fé que ele queria palpar. Eu só vejo, não, como é que é? Eu só creio se eu ver, um negócio assim. Como é que é o ditado popular aí? Hã? Só acredito vendo. Tomé era assim. Não quer dizer que ele era sem fé. Não, eu vou tomar posse, mas eu quero ver. Quem toma posse dos milagres? Você tem que ver os milagres. Senão você vai ser igual ao Tomé. Então você tem que falar, pastor, eu tomo posse dos meus milagres, mas eu quero ver eles acontecer. E tem milagre para acontecer na nossa vida, amém? Então fala assim, eu acredito vendo ou não vendo? Mas se ele acontecer é melhor. É ou não é? Quem não quer? Quem não quer isso? Então Tomé falou, vamos lá, vamos morrer com ele. Para mim, dos discípulos, foi o que mais teve fé nessa situação. Porque enquanto os outros estavam com ele, ele falou, não, vamos lá e vamos morrer com ele. Se vocês não querem, eu vou morrer com ele. Isso é atitude de fé, querido. Amém? Só que a palavra do Senhor diz que Jesus demorou 2 dias. E a única notícia que tinha chegado aqui, Lázaro estava doente. Não precisa abrir, mas olha só. No versículo 21, disse Marta a Jesus, Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantos de nós temos essa sensação, querido, de que assim, ei, Deus não está aqui, porque se Ele tivesse, eu não tinha passado por esse problema. Quantos de nós na vida não já passamos situação de falar assim, Deus não está comigo, porque se Ele tivesse, eu não estava sofrendo, eu não estava perdendo as coisas, eu não estava com medo de pandemia. Quantos de nós não pensam assim? E a gente fica sem entender, e Satanás coloca na nossa mente esse sentimento de que Deus não está presente. Porque se Ele tivesse, não estava desse jeito.
Quantos cristãos talvez estão falando agora, se Deus realmente tem compromisso com essa terra, Ele não deixava isso acontecer. Ei, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe o que está acontecendo, está no controle de tudo. Amém? E aí Jesus falou para os discípulos assim, não, nós vamos lá. Só que ele só dorme. Jesus já tinha visto que ele estava morrendo. Nesses 2 dias, provavelmente, né? Porque se ele gastou 2, depois mais 2, deu 4. Quando ele chega lá, já tinha morrido. Então, provavelmente, ele morreu logo depois que Maria mandou avisar ele. Não teve um período de doença. Assim que chegou o aviso, ele morreu, porque já deu os 4 dias. E com certeza, querido, quantos de nós não já pensamos nisso a respeito dos pastores? Pastor, se eu tivesse me visitado a tempo, não tinha passado por isso. Se eu tivesse cuidado de mim quando eu liguei, quando eu precisei, eu não tinha passado por isso. Quem de nós nunca fez isso? Pastor, se eu tivesse feito uma intervenção no meu casamento, eu estava casado até hoje. Não é assim que às vezes as pessoas falam? Infelizmente é assim que tem sido. E a gente transfere para o outro aquilo que é a nossa responsabilidade. E Jesus, de uma maneira milagrosa, ele fala assim: o teu irmão ressuscitará. De cara ele já afirma: teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Ela está achando que Jesus está falando da ressurreição no final dos tempos, quando ele voltar. Mas Jesus esclareceu: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí ele tornou a perguntar para Maria: tu crê nisso? E ela afirmou: sim, Senhor. Com certeza que talvez com uma tristeza, uma confiança meia titubiosa. Sim, Senhor, eu creio que tu és Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo para salvar o mundo. Eu creio. Quantos de nós às vezes recebe uma palavra e não toma posse? Quantos de nós recebe algo de Deus, vem para o culto, recebe uma palavra maravilhosa e não toma posse? E eu quero te alimentar com um texto que está escrito em 2 Crônicas 20, na parte B, fala assim: crede em Deus, estará seguro. Crede nos teus profetas e prosperareis. Qual que é o segredo da prosperidade? Fala assim: crê no profeta. E se o cara for falso? Profeta, existe um punhado. Eu tenho para mim que Deus vai honrar o que você creu. Ele vai acertar com o profeta, mas a profecia Ele vai dar um jeito de fazer cumprir, porque você creu. Amém? E se existem profecias que foram ditas para você, que a tua vida vai mudar, a tua família vai restaurar, eu preciso que você creia nisso, porque nós estamos falando do mesmo Deus. Quem crê nisso? Fala: eu creio, Senhor. Eu creio, pastor. Amém? Só que o interessante é que Jesus ele tem algo para dizer para nós nesse texto assim maravilhoso. Diz a palavra que Jesus esperou os 4 dias e foi ter o encontro com as irmãs. A palavra do Senhor diz nos textos seguintes, nos versículos seguintes, que Marta já foi correndo desesperada. Ela não foi para ver o milagre do irmão, ela foi para cobrar. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. É aquela situação: se eu pegar o pastor hoje de prosa, né? Ela foi direto para cobrar. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse. Jesus mandou chamar Maria, e Jesus mandou chamar ela num particular. Diga, particular. O mestre chegou e ele chama por ti. Ele queria ter um particular com a Maria. Quanto tempo tem que você não ter um particular com Deus? Quanto tempo tem que você não tira um tempo para ter um jejum, para ter um momento de devoção? É necessário talvez criar um projeto, um remake lá do Rio de Janeiro para falar: ei, radicais, tira um tempo para Deus aí, porque depois que acabou a edição você nunca mais quis saber de nada. Precisa de vir algo nos impulsionar para fazer aquilo que é a nossa obrigação como cristão. Tem que vir algo acontecer. A gente precisa de tirar esse tempo de intimidade, de particular com Deus, porque Ele quer ministrar algo no nosso coração. Por isso que Ele ensinou na oração: ao orares, entra no teu quarto. E aí Ele ensinou ali aquela oração maravilhosa: Pai nosso que estás no céu. Aquela oração ela foi ensinada para ser feita no quarto. Embora a gente faça no coletivo, a gente foi ensinado a orar no quarto. Mateus 6.
Amém? Mas a gente ora no coletivo. E muitas das vezes a gente vem para a igreja no coletivo. E vamos fazendo tudo no coletivo, de um jeito que vamos levando. Eu vejo o irmão do lado fazer, eu faço também. Mas eu preciso, querido, o Espírito Santo está ministrando nos corações aqui. Você precisa de ter um particular com o Senhor. Sem o particular não vai acontecer nada. E quando o recado chegou até Maria, que ele queria ter um particular com ela, Maria ouviu isso, lá no versículo 29. Ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ter um encontro com ele. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. De que maneira que ela foi? Desesperadamente. Ela confiava. Ela foi de maneira apressada. Se a gente for para o grego, está falando de maneira rápida. Deus quer que você tenha um particular com Ele e é rápido. Você não pode deixar para depois o que você tem que fazer hoje. Você não pode ficar adiando o seu particular com Deus, a sua intimidade com Deus. Está na hora de você tomar uma posição e falar: Deus, eu quero mudar. Amém? Hoje é o dia de mudança. No versículo 32, então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, prostrou aos pés e desabafou: Senhor, Maria também, Senhor, se tivesse aqui meu irmão não teria morrido. É aquela sensação de que a gente está abandonado por Jesus. E tudo está dando errado porque Jesus não está comigo. Ei, talvez está dando errado é porque você não está com Ele. Talvez está dando errado é porque você não tem um particular com Ele e está demorando demais para ter esse particular. Faça como Maria, vai de maneira apressada, não deixa para depois. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí ele respondeu, ao ver Maria chorando com os judeus que vieram com ela, Jesus indignou no espírito, compadeceu e perguntou: onde o colocaste? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. O verso 35 é o segundo menor versículo da Bíblia. Qual que é o primeiro? É aquele que fala assim: disse Jó, em relação às palavras. Esse é o segundo menor versículo da Bíblia, mas é o maior e mais poderoso sentimento de Jesus para com a humanidade. Embora seja o menor, aqui manifesta a grande força do coração de Deus pela vida do homem, porque ele viu o sofrimento daquelas irmãs, ele viu que o irmão, amigo, parceiro dele também tinha morrido. Então o que ele faz? Ele se compadece e chora. Você acha que Jesus está calado por você? Está não. Você acha que Jesus te abandonou no meio dessa pandemia? Não te abandonou não. Ele está chorando por você. Sabe quando você isola no seu canto e não quer saber de igreja, não quer saber de Deus? Ele chora por isso. Sabe quando você peca? Ele chora por isso. Ele chora a sua dor, ele sente. Ele não é como eu, que talvez fique um mês sem ligar para você. Ele chora todo dia por você. E a gente tem que entender que esse choro dele não é para manifestar uma dor que ele sentia simplesmente, não. É porque ele estava sentindo a dor dos irmãos. Porque ele sabia que Lázaro não ia morrer. Ele não estava chorando pela morte. Ele estava chorando pela dor. Porque, querido, a dor da sepultura é muito difícil. Quem já enterrou algum parente que ama sabe o quanto que é difícil. E a gente chora junto. Diferente daquelas pessoas que antigamente eram pagas para chorar em velório. A gente sente a dor do outro. E quando a gente sente a dor do outro, a gente coloca no lugar, a gente chora junto. Sabe o que a igreja está precisando? E eu vou falar isso a nível mundial. Está precisando de pessoas que choram mais umas com as outras. Chorar não no sentido de reclamar da vida, mas chorar sentindo a dor um do outro. Eu e a minha esposa essa semana, a gente decidiu abençoar um pessoal em Moçambique financeiramente. Querido, você não tem noção. $150 lá, eles sustentam uma igreja durante 3 meses, cheio de gente pobre. $150, 3 meses, a igreja inteira sendo sustentada com $150. E isso chegou no meu conhecimento, meu coração rachou. Sabe o que minha esposa falou? Eu estou pensando nas criancinhas. Porque minha filha come o que ela quer, na hora que ela quer, às vezes até o que nem precisa. Eu falo: Deus, não é possível. A gente tem que aprender a sentir a dor um do outro, sentir a necessidade do outro.
o problema do outro. Está tendo crise financeira por causa da pandemia? Imagina na África. Está difícil para você? Imagina aquelas crianças lá, querido. E o mundo está assim. Ninguém chora mais um com o outro. Ninguém sente a dor mais um do outro. Por quê? Porque ninguém tem particular com Jesus mais. E quando a gente não tem mais o particular com Jesus, a gente vive como um ser humano normal, só esperando a morte. E chorar e depois ir falar: Jesus, se o Senhor estivesse aqui não tinha acontecido nada disso. Mas Deus te chamou aqui hoje, nessa noite. Essa palavra não é para o seu irmão, essa palavra não é para o seu parente, essa palavra é para você. Por isso que Ele permitiu que você estivesse aqui. Algo aconteceu para você não estar, estava difícil, estava cansado, estava com dor de cabeça. Mas alguma coisa aconteceu a seu favor para você estar aqui. E Deus quer mudar a sua situação e é hoje. Amém, querido? Aleluia! Jesus, Ele chora por ti. Fala isso para o seu irmão. Rebequinha, Jesus chora por ti, filho. Jesus sente a nossa dor, Vitão. Aleluia. Eu queria falar de algo, para a gente entender o porquê que Jesus demorou 4 dias. Jesus demora 4 dias. Chega de frente ao sepulcro e fala assim: remove a pedra. Marta, a irmã de Lázaro, fala assim: Senhor, já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. E Jesus encorajou: eu não falei que se creres verás a glória de Deus? Jesus foi ali para levar coragem para aquele povo. Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. Jesus, levantando os olhos, agradeceu ao Pai, dizendo: te dou graça porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, Pai. No versículo 42, eu sei que sempre me ouves. Mas ele disse isso por causa da multidão que estava ao seu redor, para que creiam nele, que ele era enviado. No versículo 43, tendo dito essas palavras, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixa de linho e o rosto envolto com um pano. Jesus orientou: volta lá, retirai as faixas dele e deixa seguir sua vida. Vamos falar de algo aqui, querido, que talvez você não entenda. Dr. L. Lizorkain Eisenberg, em 2013, ele escreveu algo falando assim: Jesus chegou no 4º dia. Por quê? Porque de acordo com a crença judaica popular, a ressurreição não era possível no 4º dia, e sim no 3º. Havia uma cultura de que as pessoas eram enterradas e sobreviviam, sepultadas, porque naquela época não tinha sepultamento de colocar em terra igual é hoje. O sepultamento era feito em cavernas, em grutas. Então sempre tinha alguém que visitava e com certeza tinha contato com o caixão, diferente de hoje, que o caixão fica dentro da terra e ninguém sabe o que está acontecendo. Quantas pessoas de certo já foi ressuscitada aí? Eu trabalho na polícia, a gente conhece relatos de pessoas que trabalham como coveiro, que já vai fazer exumação, até o pessoal que trabalha com tanoprexia, está mexendo no corpo, o corpo está mexendo ainda. Aí alguém fala: é gases, é alguma coisa. Não, é reação. Algum sistema neurológico ainda está em atividade. Quando está na tanoprexia, tudo bem, porque acabou de morrer. Mas e depois de enterrado? Tem caixão arranhado por dentro. É só olhar aí, existe caixão arranhado por dentro. Por quê? Naquela época acreditava-se que o laudo de morte era 4 dias. Existia e existe doença que a pessoa apaga, não tem sinal vital nenhum. Aí sepulta e depois vê que a pessoa arranhou o caixão. Ué, então ela não morreu. Então, para acabar com essa história, para demistificar de vez esse negócio de que não, Lázaro com certeza é mais um desses casos, Jesus foi então no 4º. Por que no 4º, pastor? Primeiro porque a cultura judaica cria que a ressurreição até o 3º era possível. No 4º é impossível. Mas por quê? Por causa do avanço da ciência. Para o povo da Bíblia, o 4º dia de morte representa o fim de todas as esperanças de vida, pois o cadáver iniciava a decomposição. Hoje, a ciência médica nos permite saber que o processo decompositório em que um cadáver se encontra, como o de Lázaro, já não existe mais o quê? Diga, cérebro.
4 dias não existe mais o quê? Cérebro. E aí eles foram estudar, cientificamente falando, de 0 a 3 dias, as bactérias que habitam no corpo, especialmente no intestino, começam a ter necessidade de se alimentar, e não está sendo gerado mais as vitaminas, as proteínas e as enzimas que elas precisam, então elas começam a comer umas às outras. O vírus faz isso, esse vírus aí, H1N1, esses vírus aí de pandemia, essas coisas, eles comem a célula saudável, comem a célula do pulmão, comem o sistema imunológico da pessoa. E quando ela está para morrer, quando está de 0 a 3 dias, as células ainda estão algumas vivas. Por isso que eles falam que se ressuscitou é porque a célula forte ganhou da célula que está querendo comer a parada. Vamos dizer assim. As células começam a digerir tudo que encontra pela frente. Mas no período de 4 a 10 dias, olha o que a ciência fala, os tecidos já estão totalmente destruídos. Diga, totalmente. Mais ou menos como a vida de muito crente, parece que já está tudo perdido. Parece que já não tem mais solução. Eu quero te falar para você nessa noite, tem sim. Fazendo com que liberem gases, metano, cadaverina, é uma substância do cadáver, chama cadaverina, e putrescina. A pressão desses gases faz com que o líquido formado pelas células mortas entre na cavidade do corpo humano. E tudo é agravado pelas larvas, que em constante movimento espalham bactérias que vão dilacerando os tecidos. Ou seja, fala assim, depois de 4 dias, morre mesmo. Jesus esperou os 4 dias para mostrar que mesmo depois de morto, ele vai cumprir o que ele escreveu na palavra, que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Eu quero dizer para você, você está vivo fisicamente, não adoeceu. Se você já escapou da pandemia, eu não sei nem se você foi diagnosticado positivo e está aqui hoje, é porque Deus já curou seu corpo. Mas Deus agora quer trazer vida para a sua alma. Deus quer trazer vida para o teu espírito. Ele precisa que você glorifique Ele como você fazia antes. Porque mais importante do que salvar um corpo, Deus precisa salvar uma alma. O corpo vai voltar para a terra, como diz Eclesiastes. O espírito volta para dentro porque é o nosso chamar, é o nosso fôlego de vida. Mas a alma Ele quer para Ele, para morar com Ele. Então Ele não está preocupado muito com o corpo não, querido. Se você ainda é barrigudinho, magrinho, tem uma queimação, falta uma perna, tem parafuso igual eu tenho nas pernas, não tem problema. Deus quer a sua alma salva. Mas ainda assim Ele é capaz de curar você em qualquer coisa. Porque eu creio num Deus que faz tudo. Ele não faz as coisas meia boca, mente. Amém? E para encerrar, Lázaro foi ressuscitado no 4º dia. E Jesus foi ressuscitado no 3º. Olha só o que Davi escreveu. Põe para nós Salmo 16, versículo 9 e 10. Salmo 16, versículo 9 e 10. Essa é a razão de alegria que eu trago no meu coração. E no íntimo eu exulto de prazer, Senhor. E assim meu corpo repousará em paz. Porque Tu não abandonarás nas profundezas da morte. Olha o versículo 10. Nem permitirás que o Teu santo sofra, está falando dele mesmo, sofra decomposição. O desejo do salmista era que ele fosse ressuscitado também. Ele não queria sentir a decomposição. Ele não queria chegar no 4º dia e ver as bactérias comendo ele. Então ele falava, Senhor, meu prazer é viver em Ti. E o meu desejo é que meu corpo não sofra decomposição. Mas Apocalipse, João, de uma maneira sobrenatural, ele explica que mesmo que nós tenhamos o nosso corpo decomposto depois de um tempo por causa da medicina, todos nós teremos um corpo glorificado. É um assunto para outra pregação escatológica, mas nós vamos ter o corpo glorificado. E a Bíblia diz lá em Tessalonicenses 14, a partir do versículo 4, que aquele que morreu primeiro em Deus tem o privilégio de ver Ele primeiro. É por isso que quando eu vou celebrar o ofício fúnebre, o cara é crente, foi batizado, aceitou Jesus, está tranquilo? Privilégio, vai ver Jesus primeiro. Então é necessário que a gente morra de que forma? Não importa como a gente morre, importa como a gente viveu. Porque como a gente viveu vai dizer se nós vamos ser salvos ou não. Durante a minha vida, eu entreguei minha vida para Jesus.
Durante a minha vida, eu renunciei o pecado. Durante a minha vida, eu quis mudar de vida e seguir contra o mal que me assola todo dia. Deus vai olhar isso, querido. É isso que Deus quer ver em nós. O desejo de mudança. E eu quero assim dizer algo para você, uma coisa. Qual que é os papéis nosso em relação a Deus numa situação dessa de milagre? O papel natural é o do homem. Fala, o meu é o natural. Qual que é o natural? Fala, tirar a pedra. E qual que é o sobrenatural? Aí é Deus que sabe. O que estava impedindo aquele milagre acontecer? Você acha que Jesus foi lá e fez assim, tirou a pedra de uma vez no poder? Você acha que ele foi empurrar aquela pedra? Os discípulos, vai lá e empurra. Ele falou para as irmãs e para o povo que estava lá junto com ele, os judeus, tirem a pedra. Ele quer fazer um milagre na sua vida, mas o tirar a pedra é sua responsabilidade. E o que é pedra? É aquilo que impede do milagre acontecer. Quantas pedras você tem carregado e vivido? A sua pedra é pecado? A sua pedra é porventura sensualidade? A sua pedra é pornografia? A sua pedra é o que? É adultério? A sua pedra é confusão? A sua pedra é incredulidade? Qual que é a sua pedra? Qual que é aquilo que está impedindo o seu milagre de acontecer? Que pedra é essa que eu preciso tirar? Porque a Bíblia disse assim, tirai a pedra. E depois que ele saiu como uma múmia tentando andar. E a gente entende aqui que ele estava praticamente ali, não vou dizer embalsamado, mas ele estava enrolado em faixas. O cérebro já tinha morrido, o organismo já tinha putrefado. Jesus operou um grande milagre e ele saiu todo enfaixado da forma como fizeram com ele. E ele falou, tirem a faixa. Por quê? Era impossível um milagre acontecer sem que a faixa fosse retirada. A faixa tampa o milagre. E sabe o que está acontecendo às vezes na vida nossa, que nós não estamos conseguindo ver os nossos milagres? Nós estamos enfaixados pelo pecado e pelas pedras, e a gente não consegue andar. E é nessa hora que a gente precisa do outro, porque por mais que você está tentando viver, se não tiver alguém para tirar as suas faixas para você, o Evangelho não foi feito para viver só um. O Evangelho não é individualidade. O Evangelho a gente precisa do outro. O milagre de Lázaro foi visto e contemplado porque alguém tirou as faixas. Amém? Quero fazer um desafio para você. Abaixa a tua cabeça. À medida que a gente for orando, se você for sentindo no seu coração, vai ficando de em pé. Baixa a tua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus. Às vezes a gente não consegue contemplar a grandeza do teu poder. A gente passa a ser um mero espectador de uma apresentação religiosa. E a gente não consegue degustar, tocar nas tuas vestes como aquela mulher tocou, sentir o teu toque na lepra como o Senhor fez com muitos. A gente não consegue sentir o teu amor porque a gente não te busca. Assim como Maria teve o desejo de ir apressadamente ao Senhor, nós não queremos deixar para depois, queremos hoje. Eu quero apresentar, Senhor, a minha pedra. Diga aí o nome da tua pedra para você mesmo. A minha pedra que me atrapalha a ver o Senhor é meu pecado. A minha pedra que atrapalha a ver o Senhor é minha pornografia. A pedra que me atrapalha é a sensualidade. A pedra que me atrapalha é a omissão. É o desejo de ler Bíblia e não consigo ler. E eu já ministrei aqui, querido, se você não lê Bíblia pelo menos 3 vezes por semana, sua vida não muda uma vírgula. Qual que é a sua pedra? Eita Deus. Fica de pé no seu lugar. Põe a mão no seu coração. Aqueles que sentem que precisa de largar as pedras. Pastor, tem algo me impedindo de receber o milagre. O que é? Eu não consigo perdoar. Fizeram algo comigo, eu não consigo perdoar. E eu quero te dizer, se você não consegue perdoar, você não vai conseguir evoluir. Você que não consegue perdoar, põe a mão no seu coração. Você que tem pecado na sensualidade, achando que isso vai te atrair a pessoa bacana,
Põe a mão no seu coração. Você que tem gastado tempo vendo mais rede social do que lendo Bíblia, põe a mão no seu coração. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma, Deus. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Ninguém, só o Senhor, que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Declara bem alto. Remove minha pedra, me chama. Tira, Senhor. Tira a pedra do pecado. Muda minha história. Tira a pedra da dúvida. Ressuscita os meus sonhos. Ressuscita, Deus. Transforma minha vida. Vai sarando corações, Senhor. Faz um milagre. Me toca nesta hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Ressuscita, sonha aqui nesse lugar, Senhor. Mestre, eu preciso de um Precisamos, milagre. todos nós. Canta bem alto, querido. Levanta suas mãos. Transforma minha vida, o meu estado. Peça para Deus mudar. Hoje é o dia da mudança. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Volta a trazer os sonhos, Senhor. Lázaro